Ok, amados irmãos, eu quero falar essa noite sobre o espírito voluntário. Nós lemos isso no início do culto, no Salmo 51. Mas, falando desse personagem, que é interessante porque seu nome carrega um peso, passou a ser um referencial para todos os reis, né, de Israel. Posso dizer assim, o seu nome foi emprestado até mesmo para, né, uma expressão messiânica, como por exemplo, aquele cego em Jericó, quando Jesus estava ali saindo da cidade, ele apenas ouvindo o barulho, o tropel daqueles que passavam, e ele então começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, uma expressão messiânica, falando acerca do Messias, até mesmo como cumprimento de uma palavra do próprio profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 1, falando do tronco de Jessé, do rebento, ou de uma nova raiz, um renovo. Então, todo apontando o quê? Para Cristo. Paulo, no seu discurso, ou melhor, no seu testemunho em Antioquia, o capítulo 13 de Atos, ele então fala acerca da história do povo de Deus, na saída do Egito, e ele vai então traçando ali esses ensinamentos, reportando alguns acontecimentos, fala do momento em que o povo quis um rei, escolheu um rei, mas foi a escolha do povo, mas não foi o rei que Deus desejou, que Deus queria, porque Deus estava à procura de um rei segundo o seu coração. Então Paulo fala sobre isso em Atos 13, 22, no seu testemunho em Antioquia. Então Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que teve um episódio muito marcante na sua vida, e nós vamos revisitar esse episódio. Recentemente, aliás, no domingo passado, falando, na exposição de João, traçando sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, uma vez que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. Se os olhos forem mal, todo o corpo será mal. Jesus é até enfático e dizendo: olha, é melhor você entrar caolho no céu, ou seja, com a vista vazada, do que você estar com os dois olhos e ir para o inferno. Então, falando acerca do tropeço, se seus olhos te fazem tropeçar. E teve um momento, um episódio muito conhecido, e nós vamos revisitar essa noite esse episódio. Eu vou fazer um link com o salmo que nós abrimos o culto nessa noite. Mas abra a sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 11, e eu quero falar hoje, esse é o título da reflexão: um espírito voluntário. 2 Samuel, capítulo de número 11. Deus abençoe, obrigado, irmã Lília também, filha da irmã Nilza, está nos visitando. Deus abençoe, obrigado pela sua presença. Ok? 2 Samuel 11, para ganhar tempo eu vou ler apenas os primeiros 5 versículos. Se você pudesse colocar de pé para a leitura, diz assim: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel que construíram os filhos e todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Até aqui uma palavra de oração. Senhor, estamos visitando um texto, um episódio muito conhecido,
a tua palavra, Senhor. E que seja uma mensagem de despertamento para a tua igreja, para o teu povo, para aqueles que hoje tiveram a oportunidade de estar aqui, ou aqueles que vão poder ouvir e ver essa mensagem através da rede social, no YouTube, no Facebook, nos grupos, quando então assim disponibilizarmos. Que seja também para edificação, para uma reflexão, pois somos e seremos confrontados nessa mensagem. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor me abençoe. Reconheça as minhas limitações, o quanto dependo. Por mais, ó Deus, que leia, que ore, que estude, mas estar aqui é uma responsabilidade muito grande. E sei que dependo de Ti. Que o Senhor assim também abençoe os irmãos, o coração, o ouvido de cada um nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Então Davi, como eu disse antes, né, de nós lermos o texto, diante de todas essas atribuições ao seu nome, a sua história, um homem segundo o coração de Deus, né, esse nome que foi ali emprestado até mesmo como uma referência de uma expressão, né, messiânica, falando de Jesus, ao ponto de clamarem filho de Davi. Mas aqui nós vemos um episódio triste, terrível na vida deste homem, que embora rei, que embora um ungido do Senhor, teve o seu momento de queda. O salmo que nós lemos no início do culto, o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento. Davi, depois que Natã, o profeta, bateu um papo com ele, contou uma historinha para ele, muito interessante, diga-se de passagem, para poder, talvez assim com todo respeito, eu acredito, por temor, né? Não é porque ele era um profeta, que ele também ia chegar no rei assim na lata, mas ele não deixou de colocar o dedo na ferida não. Mas para de repente não perder o pescoço logo de cara, né? Natã chegou e foi contando uma historinha. Olha, tinham 2 homens, um era muito rico, poderoso, tinha rebanho, tinha riqueza, né? Era um homem que tinha poder, mas tinha um outro que era simples, ele tinha um único animalzinho, né? Um único cordeiro, mas de repente chegou lá um visitante, um viajante na casa desse homem rico, e ele poderia tirar do seu rebanho, né, de tudo que ele tinha dos seus animais para oferecer ali um jantar, uma refeição. Porém, ele pegou daquele único animal, daquele homem simples e pobre. Isso, amados, acendeu uma ira no coração de Davi. Davi chegou querendo fazer justiça como rei. Quem é esse homem? Né? Traga ele aqui que ele restitua 4 vezes mais. Interessante que se faz uma alusão, né, acerca dessa palavra, que era também dentro da lei, ao defraudar alguém, você teria que restituir. Então, alguns fazem uma alusão acerca da morte dos filhos de Davi. Desde que Batseba engravidou, depois Amnon, Absalão, e acho que é Adonias, se não me falha a memória. Foram 4 filhos. Fazem um link aí. Mas Natã contou a história e quando Davi ficou todo alvoroçado, ele chegou, tu és esse homem. Aí caiu a ficha. O Salmo 51 é um salmo que Davi está se quebrantando, reconhecendo o seu erro, a sua condição de pecador. E nós lemos no versículo, não precisa abrir, nós lemos no versículo 10 e versículo 12, ele dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação, que é o verso 12 lá do capítulo 51, e me sustenta-me com um espírito voluntário. Um espírito voluntário, desprendido para servir. Esse era o espírito que Davi então estava pedindo para que o Senhor conservasse. Há algumas versões da palavra de Deus que diz assim, preserva ou conserve um espírito voluntário. Um espírito de Cristo, no desprendimento para servir e agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor, está disponível. O Evangelho de Marcos,
né, que retrata Jesus como servo, o capítulo 10, versículo 45, palavras do Senhor Jesus Cristo: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, Jesus, o Filho de Deus, o ungido do Senhor, o Messias, ele fez questão de dizer que ele era um servo. O Filho do Homem veio para servir, e ele deu exemplo. Frequentemente, né, eu faço questão na Santa Ceia, trazendo os ensinamentos, as lições, lembrar do episódio que mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele sendo mestre, ele se cinge com aquela toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, deixando ali uma lição de serviço e de humildade. E é exatamente isso, esse espírito voluntário, essa liberalidade para servir, para agradar a Deus. E Davi então, no seu momento de confissão, de quebrantamento, ele pede: não retires de mim o teu espírito e conserve, preserve em mim esse espírito voluntário, de servir ao Senhor, de disponibilidade, que acompanhou a vida, a trajetória desse homem desde a sua juventude. Desde a sua juventude, desde quando ele era um simples pastor de ovelha, que cuidava das ovelhas do seu pai. E no episódio, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, quando Deus, né, já tinha, né, cansado de Saul, e até falou para Samuel: não adianta, Samuel, você ficar aí clamando, eu já rejeitei Saul, quero um homem, né, segundo o coração, vamos dizer assim, que obedeça, que possa ser um referencial. E aí, Samuel vai à casa de Jessé. Você conhece a história, nesse capítulo 16. Ele logo se impressiona com Eliabe, talvez, um homem de porte, com cara de rei, né? Ninguém vai botar lá num filme o rei franzino, todo encolhidinho, todo desnutrido. Então eu penso, quando se fala o rei, né, você pensa no camarada de porte, até porque na ocasião, o contexto da época, o rei, ele era também um combatente. Ele partia para o confronto direto. Né? Ele não fica lá igual os reis, o presidente nesses dias que a gente vê de guerra, que ele fica só lá no telefone: ó, faz isso. Ó, invade a tal lugar, invade o outro. Não, o rei ia para o confronto. Era assim. Então Samuel olhou aquele camarada: é esse. O Senhor falou: não, não é esse. Aí foi passando cada um dos filhos, 7 filhos se passaram. Até que Samuel pergunta: acabou seus filhos? Não, tem um mais moço, está cuidando lá das ovelhas. Samuel chegou e falou: traga, porque a gente não vai sentar à mesa para a refeição enquanto ele não chegar. E quando então Davi chega, né, o versículo de número 13, lá de 1 Samuel 16, vai dizer que então o Senhor fala com ele: é esse o homem. E ali Davi é ungido. E diz o texto que desde aquele dia, o Espírito de Deus se apossou de Davi. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus estava com ele, o selou. E Davi, mantendo esse espírito voluntário, mais à frente, nesse mesmo capítulo 16, Saul, diante dos seus momentos de crise, né, tomado por uma ação maligna, que ele não conseguia se controlar, aí então sugeriram que um jovem, Davi, lá da casa de Jessé, que além de tomar conta de ovelhas, ele era um músico, ele tocava a harpa. Davi tinha muitas atribuições: poeta, né, compositor, vários são os salmos, como nós lemos, Salmo 51, mas também outros salmos de exaltação, glorificando. Mas que chamasse esse rapaz, um rapaz que até era bom de papo, diz lá o texto, de boa conversa, né, uso no falar, e ele então vai agora assistir o rei. E quando o rei estava lá nos seus momentos de crise, daquela ação maligna, daquele espírito maligno que o atormentava, Davi começava a tanger, né, ali a harpa, as cordas da harpa, e acalmava o coração, né, e aquele espírito do mal saía, se retirava de Saul. Certo dia, aí já num momento em que surge uma grande ameaça para o povo de Deus, quando então um guerreiro chamado Golias, um filisteu, começa a vir e afrontar o povo,
que estavam reunidos, né? A batalha não era no local, na cidade, eles se retiravam para um espaço, para os seus enfrentamentos. E ali, por 40 dias, aquele gigante vinha e ficava lá afrontando. Escolha um aí, veja qual o melhor que vocês têm aí para me enfrentar. E aquele que ganhar a batalha passa a ser o senhor, e o outro vai ser servo, vai se submeter. E todos atemorizados, apesar de terem homens experientes. O próprio Saul, de ser um homem também de batalha, como eu disse, o conceito da escolha de um rei era que também ele tivesse habilidades para o enfrentamento, para a luta. E não houve um sequer que pudesse se colocar como um voluntário. Aí Davi se apresenta, diz, o rapaz aí. E quem era? Era aquele que exatamente tocava a harpa lá para acalmar o coração de Saul. E é interessante porque Davi ainda era muito jovem, não tinha ainda a experiência, mas tinha esse espírito voluntário. Ele queria se apresentar para enfrentar aquele gigante. Sempre tendo esse espírito voluntário, não fugindo das responsabilidades. Tanto que quando ele conta a história para Saul, que chega e diz, olha, o Golias é um cara experiente, né, um guerreiro já com uma certa rodagem, como que você vai enfrentá-lo? Aí Davi fala da sua experiência como pastor, que algumas vezes, né, um leão ou um urso, quando vinha para tomar e levava o rebanho. É interessante que diz lá o texto, depois você pode ler em casa, no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Davi então chegou e disse para ele, olha, não desfaleça o seu coração por causa desse homem. Aí eles colocam assim, olha, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Por quê? Porque o teu servo, quando as ovelhas do seu pai eram ameaçadas, aparecia um leão e um urso, versículo 34 de capítulo 17, eu vou, né, lá está assim, eu vou atrás dele. A sua voluntariedade, sempre disposto a servir. E assim ele se apresenta para Saul para enfrentar aquele que, mesmo tendo um exército de guerreiros experientes, ninguém se disponibilizou. Então esse espírito voluntário estava presente na vida de Davi, acompanhou a trajetória deste homem, sempre desprendido ao ponto de Saul já colocar ele para algumas empleitadas. No capítulo 18 do versículo, e o versículo 5 do primeiro livro, diz assim, saía Davi aonde quer que Saul o enviava. Era benquisto de todo o povo, e até os próprios servos de Saul admiravam Davi, pelo seu espírito voluntário, pelo seu desprendimento. E assim ele viveu boa parte da sua vida. Aliás, já no segundo livro, que vai retratando com mais ênfase a história de Davi, no capítulo 5, volte aí, a página da sua Bíblia, no capítulo 5. Quando então Davi já foi instituído rei de todo Israel, ele já tinha sido instituído rei, né, de Judá, e agora então ele é reconhecido perante toda a nação. E me chama a atenção o depoimento desses irmãos, que se encaixa com aquilo que eu estou dizendo para você acerca da sua voluntariedade, de ser um homem cativante, de ser um homem que conseguiu, né, fala-se dos 600, né, valentes, os 600 de Davi, ele conseguiu arrebanhar essa turma que foi desprezado. Então Davi tinha também essa contava com a simpatia dos outros. Como eu disse há poucos instantes, até os servos de Saul o admiravam. E agora, quando as tribos se reúnem, vamos dizer assim, para a cerimônia da coroação, e aí o reconhecimento diante de todas as tribos de Israel, de Davi como o verdadeiro rei, diz assim então, versículo 1 e 2, então todas as tribos, capítulo 5, então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, olha aqui, eras tu que fazia as entradas e as saídas militares com Israel.
também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Então, era Davi que saía para o enfrentamento. Era Davi que estava ali sempre desprendido. O capítulo de número 8 vai falar sobre várias vitórias que Davi conseguiu, enfrentamentos. O capítulo anterior que nós lemos o capítulo 11, não foi? O capítulo anterior, o capítulo de número 10, também diante de um enfrentamento dos sírios, perante Hadadezer, Davi, um ano antes desse episódio que eu e você lemos, da queda de Davi, do seu adultério com Batseba, um ano antes, aonde estava Davi? Olha aqui o versículo 17, capítulo 10, verso 17. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Verso 18. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros, e olha só, 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Um ano antes desse acontecimento, Davi estava onde? No campo de batalha. Estava ali pelejando com o seu espírito voluntário. Muito bem, chegamos aqui ao episódio do capítulo 11, que nós lemos exatamente no versículo 1, decorrido um ano. Aí diz, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Exatamente nesse momento, Davi permanece no seu palácio, em casa, numa situação em que não era o costume do rei, naquela época, ficar em casa. Davi faz uma escolha errada. E aqui uma primeira lição: escolhas erradas traz consequências desastrosas para a nossa vida. Como já relatei, Natã tocou o dedo na ferida, disse acerca do pecado de Davi, que não apenas ficou no adultério com Batseba, mas ele orquestrou a morte do seu esposo, para depois então tomar Batseba como sua mulher, como sua esposa. As consequências vieram. Ele colheu do fruto do seu pecado. Como eu disse, associam a própria expressão de Davi, que restitua 4 vezes, ele assim pagou com a morte de 4 filhos seus, decorrentes do seu pecados, porque escolhas erradas traz consequências desastrosas. Mesmo que você seja bom, mesmo que você seja sincero, mesmo que você seja gente boa, mesmo que ainda seja como Davi, ungido do Senhor, o fato de ser gente boa e sincera não define tudo. E às vezes você se prende, talvez a sua sinceridade, não percebe o quanto talvez a sua vida está se desmoronando. E me chama a atenção, e eu quero frisar acerca desse tempo, porque quando era esse tempo? Provavelmente na primavera. No Oriente os reis tinham esse hábito. Por que na primavera? Porque na primavera era favorável. O tempo era bom, o percurso que eles traçavam para sair para os lugares de embate, de batalha, tinha alimentação, frutas, comida, que favorecia então os soldados estarem ali sempre se fortalecendo. Havia abundância de alimento. Tanto que foi 1 ano depois que Davi estava na batalha. Por isso era tempo dele estar guerreando, na primavera. E Davi não respeitou nada disso. Não respeitou o tempo. O autor, aliás, filho de Davi, escreveu o Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, um versículo muito conhecido, que diz que há tempo para cada propósito debaixo da terra, há tempo para todas as coisas. As estações do ano também são referências, recentemente, aliás, acho que faz quase 1 mês, eu trouxe uma mensagem falando dessa mudança e
mencionando um pouco algumas características e trazendo para um contexto cristão acerca, das diferenças, das características das estações do ano, que tem ali as suas peculiaridades ou características, porque é um palavrão muito grande, outro nome, as suas características, cada uma delas tem. Então, há quase um mês eu estava falando sobre vencendo os desafios da vida. Mas Davi aqui, ele não respeita o tempo, ele não respeita a estação, que tudo é criado por Deus. O Salmo 74, versículo 6 diz assim: teu é o dia, versículo 16 do Salmo 74, teu é o dia, tua também é a noite, a luz e o sol tu formaste, verão e inverno tu fizeste. Então o Senhor, ele é o dono do tempo, ele criou o dia, a noite, as estações, tudo isso ele aprontou. E assim como as estações têm as suas características, Davi não respeitou. Então, fazendo um link nessa questão de tempo, e não levando em conta, ignorando o tempo da primavera, que era tempo dos reis saírem para a batalha, eu posso dizer que Davi, não atentando ao tempo de Deus, ele ignorou esse fato e colocou os olhos aonde não deveria colocar. E quando nós colocamos os olhos aonde nós não devemos colocar, nós corremos o risco de perder o espírito voluntário. Exatamente isso que acontece. Quando nós desrespeitamos o tempo de Deus, quando nós desrespeitamos estações de Deus, Davi não levou em conta isso. Davi não pensou sobre isso. Talvez achando, poxa, já saí muitas vezes à batalha, eu tenho o direito de ficar na minha casa, eu tenho o direito de ficar no palácio. De fato ele tinha, mas aquela época não, aquele tempo não, no contexto, no parâmetro, nas condições daquela época, Davi tinha que estar no campo de batalha, esse era o lugar para ele estar. Mas quando os olhos começam a ver coisas que tiram, a nossa vida do foco, nós também saímos do propósito de Deus. Isso chama atenção para muitos, que por fixar em certas coisas o seu olhar, ou se ater a certas situações, problemas, tantas outras coisas que surgem para dispersar, para tirar a nossa atenção do foco. Quando a gente fixa os nossos olhos nessas coisas, não são poucos, são muitas as pessoas que então vão percebendo, ou melhor, que não percebem, que aos poucos vão se distanciando do propósito de Deus. Escolhas erradas trazem resultados desastrosos na nossa vida. E Davi não considerou o tempo de Deus, não considerou o costume, como o texto que nós lemos, como era de costume naquela época. E quando ele não considera isso, ele ignora essa situação, e aí ele passa por essa terrível experiência. A perda do espírito voluntário, amados irmãos, faz com que a gente comece a colocar preço na missão. Davi, nós vimos desde a sua infância, eu fiz aqui um breve resumo, ele desprendido, seja no cuidado para com as ovelhas do seu pai, mesmo quando vinha a ameaça de um urso, de um leão, ele ia atrás. Ele foi voluntário para lutar contra Golias. E esse espírito voluntarioso continuou presente no seu coração, ao ponto do rei reconhecer e colocá-lo à frente da batalha. O próprio povo aqui, quando nós vimos no capítulo 5, ao Davi ser reconhecido rei, chegou e falou acerca disso. Era ele que ia e voltava nas empleitadas militares, porque ele estava sempre ali disponível, desprendido para servir, para fazer. Essa era a sua paixão, esse era o seu amor. Mas de repente, esse espírito voluntário desaparece, as consequências são terríveis. E muitas às vezes vão assim colocando preço na sua missão. E aqui nos traz uma reflexão para a gente pensar aqui, como que você era no início. Nós vemos o início de Davi.
Um espírito voluntário, voluntarioso, desprendido, servo, se apresentava como servo, dizia que era servo, dizia que estava pronto, não se intimidava, colocava a sua própria vida em risco, como foi diante dos leões, do urso, diante do próprio Golias, mas estava ali voluntarioso. Então, fazendo um paralelo com a história, com a trajetória de Davi, com a minha e com a sua, com a nossa trajetória cristã, como você era no início da sua jornada, da sua caminhada de fé, na sua confissão de Cristo. Quando então você reconheceu Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, quando você ingressou, quando você então desejou a passar pelas águas, e agora então fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, como era o seu início? Como foi a sua trajetória? Qual é o seu filme? Qual é a sua experiência? Quando se falava do culto, quando se falava de estar na casa de Deus, quando se falava de fazer a obra, o que vinha no seu coração? Quando você via um testemunho, quando você via um pastor pregando, quando você se deparava com um introdutor, com um irmão tocando, com aquele que então fazia o trabalho infantil, e nas EBF você via lá a irmã, né, com todas aquelas habilidades, conduzindo as crianças. Quando você olhava para essas referências, o que vinha no seu coração? Por acaso vinha um desejo de servir e de poder também ser usado, não ser igual, mas ser usado, de também ser um instrumento como aquelas pessoas estavam ali fazendo pela graça. Qual foi o teu início? Como foi o teu início? E para onde você olha agora? Certamente, amados, Batseba não mudou aquela semana para o lado do palácio. Ela era esposa de um combatente. Então, ele já tinha ali aquela residência. Né? Não tem lá, veja que a gente passa no quartel ali, tem aquelas residências ali da casa dos oficiais, tem os lugares, né, onde ficam os praços, sargento, tem ali. Então, provavelmente, Urias, por ser um homem de grande responsabilidade, já morava há tempo ali. Não foi o primeiro dia que Batseba tomou banho ali. Certamente ela tomava outras vezes. Mas isso nunca chamou atenção. Porque quando fazemos escolhas erradas, estamos em determinados lugares, na hora errada, o risco da gente cair ou se prender a certas coisas aumenta muito na nossa vida. Então, para onde você está olhando hoje? Como foi o seu início e para onde você olha? Porque quando se perde o espírito voluntário, os olhos ficam abertos para aquilo que te anula, que deixa você paralisado, que deixa você num estado de inércia, e você deixa de produzir, e você começa a colocar preço. Talvez no início da sua trajetória podia chover canivete, mas se tivesse o culto você estava lá. Talvez no início da sua trajetória você contou os dias para que chegasse o seu batismo, para que uma vez passando pelas águas você pudesse participar da Santa Ceia do Senhor. Porque algumas vezes você via lá o irmão servindo e participando, você viu o que o pastor falava acerca da ligação, acerca do que Jesus disse, aquele que comer, né, ressuscitará no último dia. Eu sou a videira verdadeira, vocês são o ramo, quem estiver preso em mim. E fazendo essas associações do dia da Santa Ceia, você fala, puxa, eu quero passar pelas águas. Eu não vejo o dia que eu possa poder pegar aquele pedaço de pão e comer, participando do corpo de Cristo, participando do cálice. E hoje acontece às vezes até da pessoa esquecer qual é o dia de ceia. Ou dependendo da situação, ela está, depois eu falo lá com o diácono, o pastor já falou mesmo que pode participar lá no gabinete, ele pode levar. Amados, eu não estou falando de situações que são, né, assim, doença, há coisas que são extremas, que foge à rotina, o comum, o normal. Quando alguém está acidentado, ou quando precisa de estar ali dando assistência. Nós tivemos esse período de pandemia, e em todo esse momento eu procurei falar com os irmãos, vamos ser bem pacientes.
Muitos irmãos demoraram quase 2 anos para retornar à igreja, mas em momento algum, eu sempre falo com os diáconos, não vamos deixar de levar a ceia, assistindo esses irmãos, considerando, respeitando o tempo de cada um. Então eu não estou falando dessas situações. Eu não estou falando do dia que você está trabalhando, que você tem ali um compromisso no seu trabalho, você precisa de dar um bom testemunho. Mas eu estou dizendo, às vezes, de situações que bate o domingo, é a ceia, e você ainda assim, o tempo hoje não está legal não, eu não vou. Depois eu falo lá com o diácono, o pastor já falou, está liberado, ele pode me servir, é verdade. Está aí, a mesa para servir, mas a sinceridade, o porquê. Então não medir esforços. Às vezes não tínhamos carros, íamos a pé para a igreja. Mas hoje, se de repente o carro não estiver legal, eu não posso mais andar a pé. Mas aquele mesmo percurso que eu fazia há 10, 15, 20, 30 anos atrás, hoje para mim é um empecilho, é um impedimento. Sabe por quê? A gente começa a colocar preço quando se perde o espírito voluntário. Quando você viu os irmãos saindo com um folheto para evangelizar, você então queria dizer, Senhor, eu quero também ser usado, como que eu faço para poder fazer parte disso? Mas hoje, se o sol está quente, está muito quente, eu não vou sair para evangelizar. Se está chovendo, eu não vou à igreja, porque está chovendo muito. Nós começamos a colocar preço para servir a Deus, quando os nossos olhos ficam presos a outras situações. Davi colocou esse preço. Ora, eu sou o rei. Faz 1 ano aqui, eu estava lá à frente, foram 40 mil homens. Eu já estou há muito tempo contribuindo, assistindo. Também tenho o meu direito, eu também tenho o meu tempo. Agora eu posso fazer do meu jeito. E muitos querem servir a Deus do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo, quando ele acha que é necessário e importante, segundo os seus preceitos. Mas eu te pergunto, era assim no início? Era assim lá atrás? Era dessa forma que você considerava todas essas situações aqui que eu fui exemplificando? De ver os obreiros trabalhando, de ver os irmãos saindo, a saudade do culto, de estar na igreja. Não via a hora de chegar, ou de chegar no domingo. Quantas não foram as vezes em que muitos amados congregando ali em Paracambi, eu vi irmãos saindo da estação, andando toda aquela avenida dos operários. A pessoa podia ir para casa, era o direito dela, ela estava vindo de um trabalho, ela estava suada, com calor, saiu cedo, de madrugada de casa, pegou o trem, foi lá para baixo, foi para a central, trabalhou em diversos lugares. Mas se era um culto de oração, a pessoa não ia para casa, ele entrava na igreja, por causa do espírito voluntário, a alegria, o desejo de servir a Deus. Mas quando a gente começa a olhar para outras coisas, para outras situações, a gente vai perdendo esse espírito voluntário e você começa a colocar preço para servir a Deus. Se não for assim, eu não sirvo. Hoje está bom, não vou não. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe da sinceridade do meu coração. Hoje pela manhã eu falei sobre essa palavrinha muito perigosa. Quando então o reverendo Hernando Dias Lopes, ele faz uma pergunta: acaso a sinceridade tem esse poder de transformar o falso no verdadeiro? E ilustrando, ele cita o Oris Wiesber, quando ele fala de uma enfermeira no hospital, que no ofício da sua profissão, ao aplicar o medicamento num paciente, logo o paciente começa a passar mal. A enfermeira foi sincera, porém ela aplicou o medicamento errado. Então, sinceridade não é o suficiente. Por acaso pode a sinceridade transformar o falso no verdadeiro? Aí você vem de manhã que a gente está falando sobre como vencer a falsa heresia. E muitas coisas que a gente vê hoje, em nossos dias. Nem tudo que reluz é ouro, nem todo discurso. Teologia humanista, teologia do coach, vai massageando o ego das pessoas. A pessoa, poxa, mas é sincero, emociona. Eu falei pela manhã, até Roberto Carlos emocionou muita gente. Chorar, arrepios, não que a gente não possa sentir, não que a presença de Deus não possa promover isso em nós. Mas, amados irmãos, espírito voluntário.
Quantos não são aqueles que já não produzem mais? Quantos não são aqueles que a sua alegria, o seu ímpeto, o seu desejo de servir, e como eu disse, de ter essas referências, seja de pastor, seja de um músico, seja de um professor, do introdutor, ou de participar das atividades da igreja, já não mais existe, porque aonde ele está olhando, para onde ele está olhando hoje? Quando se perde o espírito voluntário, isso é que acontece. O prazer da comunhão, de estar reunido, o povo, né? Dizem que Davi, ao compor o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele sentiu essa inspiração exatamente nesse momento em que ele vê as tribos vindo em direção, subindo a Jerusalém. E ele observa aquele desejo, aquela alegria do povo, e diante da arca do Senhor que estava trazendo de novo para dentro do povo, coisa que Saul nem considerou. A arca foi tomada nos dias de Eli, quando seus filhos Ofni e Finéias foram mortos pelos filisteus. Saul esteve durante 40 anos reinando e nada fez. Mas Davi fez questão de trazer. E quando o ajuntamento do povo, ele diz, isso é muito bom. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele vai falando da bênção, do sacerdote, da unção. Ali o Senhor ordena a sua bênção. É na comunhão dos santos. É na unidade que nasce a ceia do Senhor. Jesus partiu o pão, ele reuniu com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. Como que vivia a igreja? Como vivia o povo? Nós vemos lá em Atos 2, 42, o povo perseverava na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, que estiveram com Cristo, por isso eles eram os apóstolos, não segundo os conceitos que a gente vê em nossos dias. Eles andaram com Cristo, viveram com Cristo. Mesmo Paulo, próprio Senhor Jesus Cristo se revelou a ele depois da sua ressurreição, mas se revelou. Então tinham que perseverar na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão, no partir do pão. Eles tinham prazer em perseverar, em cultivar isso. E às vezes a gente troca o culto apenas porque eu não estou muito legal, hoje o meu astral não está muito legal. Você vem aqui, amados, para poder agradecer a esse Deus pela sua misericórdia, porque Ele podia, Ele pode, Ele tem todo o direito de lançar a sua vida, a minha vida no inferno. Mas Ele nos amou, Ele teve compaixão de nós, misericórdia da nossa vida. Então eu entro por essas portas, não por aquilo que hoje Ele pode me oferecer, porque Ele já me deu. E Ele já te deu também, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Ele nos deu vida, igreja. Isso já é o suficiente para eu entrar por essas portas, não por causa do pastor Alain, não por causa da igreja que é assim ou assado, mas por causa daquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E se Deus te direcionou a estar neste lugar, se o Espírito Santo te orientou a estar aqui, tenha um espírito voluntário para a glória dEle. Perseveravam os irmãos, tinham alegria de fortalecer uns aos outros. O apóstolo Paulo fala algo interessante em Filipenses 2,4, que cada um de vocês não olhe apenas para os seus próprios interesses, mas também para os interesses do outro. Quando se perde o espírito voluntário, nós começamos a colocar preço e olhamos só para o nosso eu, ou para o nosso umbigo, como costuma dizer. E o que eu levo nisso? O que eu ganho nisso? Quando se perde o espírito voluntário, você não mais está pronto a servir ao outro. Davi chegou e falou, que é isso, rei? Como que pode ele afrontar, né, a nação, o povo? E ele se colocou para servir também o outro, porque a vitória de Davi sobre Golias trouxe paz e segurança à nação de Israel, para que não ficasse sujeitada, subordinada aos filisteus. Espírito voluntário, desprendimento. Então, amados, essa noite eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas que possa estar fazendo com que o seu olhar, né, leve a perder o foco. Lembrando do que o autor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 1, desembaraçando de todo peso e pecado
Então ele diz desembaraçar ou livrando-se de todo peso e pecado. Há coisas que são pecado, Davi pecou, mas tem outras coisas que são peso. E a gente fica olhando os pesos, a gente fica olhando os erros. Como eu disse, Davi, olha, Batseba já estava lá um tempão, morava lá, provavelmente, não foi aquele dia que ela mudou. Mudou uma vizinha nova aí, chegou aí a mulher, não, morava ali. A igreja tem defeitos, o pastor tem defeitos, mas agora que você percebeu? Quando a gente chega, o nosso início, a gente não olha para coisas, para certas coisas. A gente olha para Deus e a gente quer servir ao Senhor. Não olhe para a maturidade. O meu início, meu pastor tinha 22 anos, ele não era nem diácono, mas eu o chamava de pastor. Ele era um jovem de 22 anos. Mas assim eu tinha como a minha referência. E ali não importava se o pastor da igreja da esquina tinha 20, 30 anos de ministério, e o meu não era nem diácono. Mas ele estava ali, ele é o líder. E eu tinha alegria de servir. Numa situação do A Cada Dia Nova Vida, né? E eu louvo a Deus que Deus assim, Ele prepara os momentos. Nós estávamos no encontrão em Comendador Soares. E ali a gente fazia uma escala, né, de pregação. Nós tivemos aqui um encontrão. E em Comendador Soares, o pastor Irã pediu para que eu estivesse levando a palavra. E ali naquela ocasião, eu pude exatamente mencionar um texto que eu escrevi do A Cada Dia Uma Nova Vida. E no A Cada Dia Uma Nova Vida, eu falei sobre o Corcel 2. Corcel 2 era um carro que o pastor Antônio tinha. E ele então, aquele Corcel, ele mudou de cor. Não sei se o André lembra. Acho que era verde, depois mudou para branco, né? Era branco, mudou para verde. E aquilo dali era uma referência para mim. Olha, eu sempre fui fominha de bola. Podia não jogar nada não, mas que eu era fominha, eu era. Eu passava o tempo, quase todo sábado, então domingo, lá no campo de futebol do Corpo de Bombeiro. Aquele rapadão lá jogando, estourando o dedo, mas eu estava lá jogando. Podia ser até contra os bombeiros, eu estava jogando. Tanto que minha mãe, quando deu à luz, né, o meu irmão caçula, o Claudeci, ela teve um problema depois, alguns dias do parto, abriu a sua barriga, os pontos todinhos soltaram. Eu só fiquei sabendo no final do dia. Quando eu cheguei em casa, eu falava, tua mãe está aí não, ela passou mal, cara, onde você estava? Estava jogando bola. Mas, se o Corcel 2 passasse na RJ 127, eu podia ser, a gente tinha muito torneio no Corpo de Bombeiro. Aquela turma que ficava esperando lá de fora, 10 minutos ou 2 gols. Era o tempo, né? 10 minutos ou 2 gols. Eu poderia estar ali na expectativa de entrar o meu time. Se eu entrasse, eu visse o carro verde, meu pastor está precisando de mim. E quantas não foram as vezes que eu fui lá para onde é a igreja, no terreno, fazer buraco, para fazer cerca, para dar uma melhorada lá no mato. Não olhava se ele era mais experiente, se era novo, era o meu pastor. Não leva os problemas que existiam na igreja, porque tem problemas. Há erros, há falhas, mas nós só passamos a observar quando a gente perde o espírito voluntário. Aí a gente começa a colocar peso e situações para servir a Deus. Mas Davi, amados irmãos, como nós já vimos aqui dentro desse contexto, que Davi não era o símbolo de uma pessoa que nunca erra. Ele errou e errou feio. Mas Davi era o exemplo de quem se aquebrantava. E o salmo que nós abrimos, né, para encerrar, o capítulo 51, em dado momento ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não rejeita um coração humilde e arrependido. Quem você era no início, para onde você está olhando hoje? A obra é de Deus. Estamos aqui para agradar e servir a Ele, que não precisa provar mais nada para nós. Então, cada oportunidade que temos, que bom que você está aqui, que você que vai estar ouvindo essa mensagem, possa pensar sobre isso. Davi disse: não retires de mim o teu espírito. Lembra que quando Samuel estava lá ungindo, o Espírito do Senhor se apossou de Davi.
E essa voluntariedade aumentou mais ainda, esteve mais latente. E aí ele pede: não retire de mim o teu espírito, conserve em mim um espírito voluntário. Que esse seja o espírito presente no meu e no seu coração. Não meça esforços. Desembaraçando, como a autora de Hebreus diz, de todo peso e pecado, porque pecado interfere sim na nossa comunhão com Deus. Mas às vezes não é pecado, talvez é um peso, uma circunstância, uma situação. Porque Deus te escolheu para as boas obras. O Senhor te escolheu para isso. Não foi você que escolheu Ele, Ele te escolheu para as boas obras. E o que tem impedido de você frutificar? Ainda nesse texto de Hebreus 12, 1, quando diz desembaraçando de todo peso e pecado, que tenazmente nos assedia, ou que de tão fortemente, às vezes nos prende e nos apega, se desprenda de tudo isso, desembarace de tudo isso, para que você continue correndo a carreira que lhe foi proposta. É o que diz o restante do versículo. Será que foi um sinal para eu acabar? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale agora ao seu coração. Todo carinho, todo amor. Mas que eu e você possamos ter o Espírito voluntário. Muita coisa vai ser feita na obra de Deus. A seara continua grande. E infelizmente ainda são poucos os trabalhadores. Mas os trabalhadores estão aqui. Você, eu e você, que Deus escolheu, para que vá e dê frutos. E tenha, melhor dizendo, um espírito voluntário. Amém? Eu poderia falar, mas está chovendo para caramba. Se você sair daqui da escada, você vai se molhar. Mas eu tenho que respeitar o horário. E respeitar você que veio aqui. Que não mediu esforço. Mas essa palavra, amados, ela é importante. Ela é verdadeira. Ela é para mim e para você. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Obrigado a Deus pela sua correção, porque a tua palavra diz que o Pai corrige o filho que ama. O Senhor nos ama. E o Senhor tem desejo de continuar nos usando e fazendo de nossas vidas instrumento nas suas mãos. E que assim seja, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia e a sua bondade. Que eu e os meus irmãos que estamos aqui essa noite, nos deparando com essa trajetória de Davi. Mas ele então pediu: Senhor, não me retires. Restitui-me a alegria da tua salvação, não retire o teu espírito e que preserve em mim esse espírito voluntário. Que eu não ignore o tempo de Deus, as estações, os momentos de Deus. Porque quando eu faço escolhas erradas, as consequências são terríveis. E quanto não são aqueles que começaram a olhar para outros lugares, perdeu o foco, perdeu o espírito voluntário e começou a colocar preço para servir a Deus. Ou começou a se apegar e precisa se desembaraçar, se desprender de certas coisas que estão o anulando, estão o impedindo de frutificar. O Senhor te escolheu. Ei, não foi o pastor Alain que te escolheu. O Senhor te escolheu para que vá e dê frutos. Para sair do estado de inércia, parado e deixar de produzir. Você é bênção. O Senhor te ungiu, o Espírito Santo está sobre você. Mas se você se pegar apenas na sua sinceridade, no seu olhar, do seu jeito, da sua maneira, você vai ficar preso. E não vai existir mais a voluntariedade, esse espírito voluntário para servir a Deus, independente do que você é. Olhe para Jesus, Filho de Deus. O Filho de Deus não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir, e serviu até a morte de cruz. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, assumiu a forma de servo e serviu. E que você tenha alegria de ser um servo do Senhor.
E ser grato porque Ele te salvou, Ele te amou primeiro e te escolheu para as boas obras. Quebranta o seu coração. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado. O Senhor não vai rejeitar a oração de um coração arrependido. Tem alegria de fazer parte da comunidade. Tem alegria de estar em comunhão. Tem alegria de levar o peso um dos outros. Se alegrar com os que se alegra, mas também chorar com os que choram. De orar por aqueles que estão caídos. De liberar perdão. A palavra de Deus diz: se você vê o teu irmão tropeçar, ou se ele te fez alguma coisa, vá lá, conversa com ele. Se não for suficiente, leve uma outra pessoa. Leve ele junto do pastor, não para acusá-lo, não para expor o seu pecado, mas para ganhá-lo. Que esse seja o espírito de andarmos juntos. Não fiquemos olhando para os pesos. Batseba sempre esteve lá. Os perigos sempre existiram. Os erros também sempre existiu aqui. Igreja pequena, problema pequeno. Igreja grande, grandes problemas. E assim vão ter problemas. Mas não olhe para os problemas. Que o seu olhar esteja focado em Cristo. Que o Espírito Santo te renove. Que você perceba, ou que melhor, que conserve na sua vida um espírito voluntário. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Chovendo muito, irmão. Como eu falei, para a gente até um refrigério. Por isso no início do culto nós oramos pelos irmãos lá em Petrópolis, né? Que Deus tenha misericórdia. Nossos irmãos, a população. Vamos ficar de pé. Tenha cuidado na hora de retornar, tá bom? Não tenha pressa, a gente tem um espaço aqui que nos acolhe, né? Espere um pouquinho, né? Eu também tenho que ser misericordioso com os professores que estão lá embaixo, com as crianças, né? Então vai com calma, espera o marido, aquele que estiver de carro, parar o carro ali. Se você veio a pé, espera um pouquinho, né? Tem ali a sombrinha, para que a gente possa ir em paz. E na terça-feira, se você puder vir e trazer um convidado para participar, né, desse culto, desse testemunho da irmã Maristela, estaremos aqui, tá bom? Estenda suas mãos. Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, por esse momento. Não estamos aqui para questionar a tempestade, a chuva que cai. Mas como eu disse no início, às vezes nos traz preocupações. Mas que não seja essa a nossa preocupação. Que isso não roube a nossa paz. Isso não roube, Senhor Deus, esse momento tão precioso que nós passamos aqui na Tua presença, na Tua casa. Obrigado, Deus, por cada irmão que aqui se encontra. Agora, Senhor Deus, ao regressar para o seu lar, guarda, proteja, livrando de todo mal. Abençoando assim o seu regresso. Abençoando a semana de cada um desses irmãos. Trabalhadores, tem os seus compromissos, suas responsabilidades. Ajuda, supra as suas necessidades. Abençoe a sua casa, abençoe seus filhos, abençoe o seu lar, abençoe o seu casamento. Abençoe as famílias, ó Deus. Em dias em que as famílias têm sido ameaçadas, que a igreja esteja ali em posição de guerra. Como quem se reveste de toda a armadura, pega o escudo mesmo, pega a espada. Tem hora eu preciso de usar o escudo para me defender, mas também a espada para atacar, porque não podemos ser omissos e ficar apenas recuado diante das ameaças de Satanás, que se levanta, que se opõe contra o reino de Deus. Mas aquela igreja que viver a tua vontade, o seu reino, e procurar realmente viver a vontade de Deus, essa igreja cuja palavra diz que a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Deus, que toda a honra, que toda a glória sejam dadas a Ti. Leva-nos em paz. Senhor, que a Tua presença nos acompanhe, seja conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite. Vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.